Fala galera, tudo bem com vocês? Gostaria hoje de deixar uma palavra de Deus para o seu coração sobre a questão do julgamento. Algo importantíssimo que nós devemos aprender e praticar em nossas vidas. Em Mateus 7, a palavra de Deus, Jesus fala assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque da mesma forma com que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Da mesma forma que nós medirmos, também nos medirão. Isso traz para nós algumas coisas para nós refletirmos sobre a nossa atitude, sobre a nossa vida, sobre essa questão tão importante que é do julgamento. Nós temos um costume muito grande de julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas não fazem, por aquilo que elas falam, por aquilo que elas pensam, sabe? E a gente tem esse costume de ficar julgando, de ficar falando mal, de ficar comentando, fazendo um julgamento sobre as pessoas. E Jesus vai nos ensinar que nós não devemos julgar. Nós devemos, sim, olharmos para as pessoas quando elas têm erros, falhas, problemas. Não quer dizer que a gente vai ter que concordar com tudo. Não significa que nós devemos concordar com tudo que as pessoas falam. Mas nós não devemos julgar. Nós temos sim que respeitar as pessoas, respeitar as atitudes de cada um, porque Deus nos deu um livre-arbítrio. Então, cada um faz aquilo que acha que deve fazer, fala como acha que deve falar, e não cabe a mim nem a você julgarmos as pessoas. Mas sim, algo muito importante, ao invés de nós julgarmos o nosso próximo, o nosso irmão, nós devemos sim buscar ajudá-lo. Se nós olhamos, nosso irmão está errado, está fazendo algo que não é legal, ao invés de nós apontarmos e ficarmos criticando, julgando, apontando, então, por que nós não olhamos para nós mesmos e não refletimos o que a gente pode fazer para ajudar, ao invés de simplesmente ficar julgando, criticando as pessoas? Jesus vai falar sobre a questão muito importante nesse texto, que além do julgamento, é a questão do julgamento hipócrita. Sabe por quê? Jesus fala assim, você está julgando, você está olhando o cisco no olho do seu irmão, mas você não vê a trave que está dentro do seu próprio olho. Olha só, sabe, às vezes a gente quer julgar um outro, a gente quer apontar algo no outro, fazer uma acusação, um julgamento sobre as pessoas, sobre aquele cisco, sobre algo que ela fez de errado, e a gente julga aquilo que é tão pequeno às vezes, e nós não olhamos e não percebemos que dentro dos nossos olhos está uma trave, sabe? Então Jesus está ensinando aos povos, as pessoas que estavam ali ao redor dele, os seus discípulos, sabe, que antes de você pensar em julgar alguém, sabe, que você e eu devemos olhar primeiro para dentro de nós, sabe, porque é muito fácil, sabe, a gente olhar para o outro, procurar um defeito no nosso próximo. É muito fácil você olhar um defeito do outro e a gente julgar e apontar, mas é muito mais difícil a gente olhar para dentro de nós mesmos, e a gente olhar como está a nossa vida, como nós estamos agindo, pensando, falando. A palavra de Deus nos ensina a analisarmos a nós mesmos. Há um texto que a gente lê sempre lá em 1 Coríntios 11, antes da ceia do Senhor, a gente sempre lê essa passagem, onde Paulo ali ensina a igreja de Corinto, analise o homem a si mesmo. Sabe, não analisar o outro, mas sim analisarmos a nós mesmos. Eu gosto muito também de uma passagem que está lá em João 8, que vai dizer que Jesus estava no templo e ali então as pessoas haviam pego uma mulher pegaram essa mulher no ato de adultério, sabe? Ela estava adulterando contra o seu marido e pegaram ela no ato. E esses homens religiosos, então eles pegam essa mulher e levam diante de Jesus para ver o que Jesus iria falar sobre aquilo. Então eles chegam com ela diante de Jesus e eles indagam contra Jesus. Jesus, essa mulher foi pega em ato de adultério. A lei diz para nós que nós devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que o Senhor fala sobre isso? A palavra de Deus vai dizer que então Jesus
ele se abaixa na terra e Jesus começa então a escrever na terra. E eles continuam indagando contra Jesus, perguntando o que ele achava sobre aquilo. Então, Jesus se levanta e olha para eles e fala assim, ó, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que então todos começaram a deixar as suas pedras e a ir embora. Ao ponto que quando Jesus se levanta novamente da terra, ele olha, só estava ali aquela mulher que tinha sido pega no ato de adultério. E Jesus indaga para ela, fala, cadê os teus acusadores? Não ficou ninguém? Então ela fala, não. Jesus fala para ela assim, ó, então vai, nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. Isso não significa que Jesus concordou com o pecado dela, que é certo o pecado dela, aquilo que ela fez, esse ato de adultério. Não. Sabe, Jesus está falando assim, ó, eu te perdoo, mas olha, não peques mais. Sabe, aquelas pessoas, aqueles religiosos, todas aquelas pessoas que estavam levando ela ali, eles estavam prontos para acusá-la, sabe, para julgá-la, para apontar o erro dela, sabe, e falar, olha, essa mulher é adúltera, essa mulher é pecadora. Mas quando Jesus inverte o jogo e fala para eles, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então eles começaram a pensar, nossa, eu estou acusando ela, mas eu também tenho pecado, eu também sou falho. Sabe, Jesus fez com que eles olhassem para dentro deles e analisassem as suas vidas. Então por isso nenhum deles atacou nenhuma pedra nessa mulher, sabe, nem mesmo Jesus. Então, essa palavra de hoje é para nós refletirmos. Nós temos julgado as pessoas? Como tem sido a nossa vida? É muito fácil nós olharmos e atacarmos pedra no outro, mas ser atacado pedra na gente é ruim. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Então, o que eu não gostaria que fizesse para mim, eu não devo fazer para você. E assim todos nós, sabe? Coisas boas, aquilo que eu gostaria de receber, eu devo fazer para o outro. Mas coisas ruins que eu não gostaria de receber para a minha vida, para a minha família, eu não devo também praticar isso contra o meu próximo. Porque nós devemos amar. Quem ama não julga. Sabe, eu vou ler para você, para encerrar, um texto que está em Tiago, no capítulo 4. Olha que legal, olha. No capítulo 4, no verso 11, diz assim, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é mais observador da lei, mas juiz. Sabe? E Deus não deixou esse papel para nós. Deus não nos colocou como juiz de ninguém. O único juiz que tem o direito de julgar é Deus. Sabe? Então que a gente pare de julgar as pessoas. E ao invés de julgar, vamos ajudar. Sabe? Não julgue, ajude. Não fique julgando as pessoas. Se você pode ajudar, ajude. Se você não tem como ajudar, mas também não julgue. Não fale. Não critique. Sabe? Vamos aprender a amar o nosso próximo, a praticar o amor. Tá bom? Porque quando a gente julga, você machuca as pessoas, sabe? Isso é mal para quem está sendo julgado e é muito mal também para nós. Porque quando a gente julga, a gente também está pecando. Tá bom? Então, assim, essa rápida reflexão hoje que eu queria deixar para o seu coração. Sabe? Não é também para julgar ninguém, não, que está julgando os outros, mas sim para que a gente possa aprender. E todas as vezes que às vezes a gente pensar em julgar alguém, a gente refletir. Fala, não vou julgar. Porque ao invés de julgar ela, o que eu posso fazer para ajudar? Tá bom? Então que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa rápida reflexão. Que a gente possa refletir e aprender e crescer na graça e no conhecimento de Deus, no amor de Deus para com o próximo. Então que Deus te abençoe, você, a sua família, a sua casa. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você então curtisse, se possível compartilhe com as pessoas que você gosta, com esse ensinamento para o nosso coração, tá bom? Então que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.